Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo desta terça-feira. Sejam bem-vindos, participe com a gente. 3360-1101, esse é o elo, né? Que nós podemos fazer essa ligação aí de conhecimento. Hoje, Direito Trabalhista com a doutora Nicole Fontana com a gente aqui no nosso programa A Hora do Povo. E é sempre um prazer receber todos os nossos advogados para trazer mais informação, mais conteúdo para você e conhecimento, né? Para você, telespectador, que está em casa nos assistindo em qualquer cidade aqui do nosso litoral catarinense. Vamos seguindo em frente? Tem mais perguntas aqui no programa A Hora do Povo para você participar com a gente. Obrigado. Bom dia, Dilson. Fui mandado embora. Qual é o prazo que eu tenho? Pergunte para a doutora qual é o prazo que eu tenho para o patrão fazer o acerto trabalhista, doutora. Todo mundo sabe, mas sempre é bom lembrar, né, doutora? Sempre é bom lembrar. O prazo para pagamento das verbas rescisórias são 10 dias após a extinção do vínculo. E caso essa empresa ou o patrão não cumpra com esse prazo, existe uma multa prevista lá na CLT, no artigo 477, parágrafo 8º, que corresponde a um salário do trabalhador. Mas também é importante ressaltar que essa multa não vai ser paga de forma automática. Então, caso esse trabalhador sofra com essa situação, né, com esse atraso, ele precisa buscar o pagamento dessa multa judicialmente. Então não vai acontecer, doutora, por exemplo, o empregador atrasou o acerto da rescisão ali do acerto de contas. Eu atrasei 2 dias, estou vindo aqui, estou pagando um salário, não entregar em mãos. Não acontece isso, né, doutora? É difícil, né? E dificilmente a empresa vai chegar, olha, eu atrasei, então hoje eu vou te pagar e vou te pagar a multa ainda, assim, por espontânea vontade. Seria muito bonzinho, né, doutora? No final do contrato. Seria maravilhoso. Maravilhoso, né? O correto seria, viu? O correto seria. Atrasou seria, já, mas né? não ocorre. Por ética, né? Ir lá e não, atrasei o pagamento 2 dias, ficou esperando, tá aqui, vou pagar a multa, né? Que é um salário mínimo, não é isso, doutor? Isso, equivalente a o salário do trabalhador. Salário do trabalhador, isso, né? Muito bem. Vamos a mais perguntas aqui no programa Hora do Povo. Bom dia, doutora. Bom dia, Dilson. Essa pergunta é bastante pertinente, doutora. Em caso de morte do trabalhador, doutora, como que se deve ser feito a rescisão? Quem recebe? Com quem que fica essa responsabilidade, doutor? Certo. Então, o prazo para o pagamento é o mesmo e, em caso de morte do trabalhador, o pagamento deve ser feito perante os dependentes cadastrados junto à Previdência Social, que seria esposa, filhos, ou pais, né, no caso de menor ou que não tenha cônjuge. E caso não hajam dependentes habilitados na Previdência Social, esse pagamento, caso a empresa não tenha conhecimento, não saiba de parentes ou da pessoa correta para receber esses valores, ela vai entrar com uma ação que se chama consignação em pagamento. E principalmente para se exonerar da multa decorrente do atraso. Ela simplesmente vai chegar e vai fazer um depósito em juízo e vai dizer para o juiz, olha, eu estou pagando aqui a rescisão desse trabalhador que faleceu, e aí fica a cargo do juízo buscar quem seria a parte legítima para receber isso. Doutora, deixa eu estender um pouquinho a pergunta e talvez fuja um pouquinho da questão, né, trabalhista. Mas como é que fica? Mais ou menos parecido, doutora. O trabalhador faleceu, né, por motivo A ou B. Como é que fica, doutora, a questão dos depósitos, fundo de garantia, férias, a conta do trabalhador lá na agência bancária, esses valores, quem recebe, doutora? A família tem condições de receber através de um processo? Tem que contratar advogado? Sim, Adilson, essa situação é bem comum, né? Inclusive, às vezes, a gente tem trabalhadores que têm aqueles saldos inativos, valores de PIS, saldos em contas que não são mais movimentadas, e no momento que o trabalhador falece, ou qualquer pessoa falece, é perdido o acesso, né? Porque o acesso é pessoal. Hoje em dia a gente sabe que a questão de segurança está muito mais rigorosa, somente com reconhecimento facial. Então, mesmo que familiares tenham acesso a contas, cartão, muitas vezes ele perde o acesso. E o banco também não pode abrir esse acesso e devolver esses valores ou liberar esses valores sem que haja uma verificação se são as partes legítimas para receber isso. Então, é preciso ingressar, nesse caso, com um processo pedindo a liberação dos valores por alvará judicial.
Doutora Nicole, a senhora faz todo esse processo também, doutora, esse tipo de serviço? Também fazemos essa parte e é muito comum. Muitas vezes tem valores de FGTS, valores de verbas rescisórias, quando a empresa realmente só deposita mediante depósito em conta, né? A gente sabe que hoje em dia é raro receber salário em mãos, né? A maioria das empresas vai depositar por Pix, por depósito, então realmente esses valores ficam retidos e os dependentes, os herdeiros, ficam sem poder acessar aquilo. Aí, através de uma ação, solicitando um alvará judicial, que o juiz vai verificar quem são as pessoas que estão buscando isso e se elas têm o direito de receber esses valores. E como tem, né, doutora Nicole, como tem pessoas, trabalhadores que têm muito dinheiro, digamos assim, lá inativos, né, sem movimentação e nem sabem desses valores, né? Sempre é bom, né, doutora, orientar, né, os nossos telespectadores para que sempre estejam verificando ali na Caixa Econômica, enfim, na sua agência de confiança, né, esses valores, porque são valores que às vezes a pessoa não está sabendo, tem direito de receber, é uma coisa fácil de resolver e não vai atrás, né, doutora? O FGTS muitas vezes é esquecido e a pessoa acaba só observando os descontos e acaba não acessando a conta, né, na Caixa. E cada trabalhador tem acesso a isso, pode buscar isso, porque às vezes vai chegar num momento que vai se deparar com uma surpresa, ou estão faltando depósitos, ou os pagamentos estão incorretos, ou não tem nada depositado, e aí é uma situação incômoda, né? É preciso buscar ou judicialmente, eu sempre sugiro inicialmente conversar, buscar regularizar de forma amigável, mas nem sempre é possível, né? Perfeito. 10 horas e 57 minutos. Está chegando aqui as últimas perguntas desse quadro de Direito Trabalhista, hoje ao vivo com a gente, doutora Nicole. Tem mais perguntas. Bom dia, doutora. Bom dia, Dilson. Se eu trabalho, doutora, nos feriados e não ganho folga no outro dia, como devo receber, doutora, essa situação? Então, Adilson, se o trabalho não é compensado com outra folga, esse trabalho no feriado ele deve ser pago em dobro. Em dobro, doutora? Em dobro. Porque o normal, o correto, o previsto legalmente é que esse trabalhador frua de folga em outro momento, né? No momento que ele está trabalhando no feriado, que ele frua da folga em outro momento. E caso isso não ocorra, ele deve receber o dia em dobro. Tem gente, doutor, tem trabalhador que trabalha num emprego, trabalha num segundo emprego, às vezes até 3 empregos. Isso pode estar tudo certo, mas também tem a questão do descanso, né, doutor? Do repouso que tem que ser respeitado, né? Como é que deve ser administrado isso, doutor? Quando a gente fala de contratos independentes, o trabalhador que vai ter que gerir o tempo dele, né, o tempo de descanso. Mas o intervalo previsto para um contrato de trabalho é de no mínimo 1 hora, a partir da jornada de 6 horas, e o intervalo interjornada, que a gente chama, que é de um dia para o outro, deve ser no mínimo de 11 horas. Então, se o trabalhador acaba fazendo muitas horas extras e extrapola, né, e fica sem esse período adequado de descanso, devem ser pagas as horas esse intervalo, que não é fruído, como se fossem horas extras. Trabalhar é bom, né? Lógico, é fundamental até para pagar as contas no final do mês, mas nem tudo, né, doutor? Nem tudo é trabalho, né? Tem gente que faz loucuras, né? Trabalha no emprego, chega em casa, toma um banho, vai para o outro, ou seja, é uma doideira. Tem que tomar cuidado, respeitar os seus horários de descanso para você estar bem no outro dia, para não acontecer de repente, como aconteceu aqui com esse telespectador que mandou essa pergunta, não se identificou, mas está dizendo assim: bom dia, Dilson, bom dia, doutora, sou motoboy, me acidentei fazendo uma entrega e a empresa tem que me pagar, será, doutora? Tem que me pagar aí o conserto da moto? Será que a empresa tem essa responsabilidade, doutora, ou depende do contrato de trabalho? Entendi, depende da situação, Adilson, por quê? Para a gente entender se esse motoboy é um funcionário da empresa ou se ele simplesmente foi contratado para aquele serviço. Como que ocorreu a dinâmica do acidente? Apesar dele, se ele for um funcionário da empresa registrado, de fato a empresa vai ter responsabilidade, porque foi um acidente, é considerado um acidente de trabalho, né, no curso ali do trabalho, durante uma entrega. Mas também é preciso verificar como que ocorreu a dinâmica, se foi por uma imprudência, se foi algum fator externo que ocasionou, se não foi ele que ocasionou.
para a gente apurar qual a responsabilidade da empresa e dessa pessoa que se acidentou. Muito bem, pontualmente 11 horas. Doutora, o horário nosso já sabe que passa rápido demais aqui no nosso programa, não só no meu programa, também todos os programas, né? 40 minutos é rápido demais, tinha que ser pelo menos uma hora e pouco. Vou agradecendo a doutora ter vindo nessa terça-feira esclarecer assuntos importantes referente a direito trabalhista para o nosso telespectador. E aguardo, doutora, na próxima terça-feira aqui ao vivo. Obrigada, eu que agradeço. Vamos para um rápido e breve intervalo comercial e depois você vai saber como foi aquele assassinato. Foi uma execução, né? Porque 10 disparos de arma de fogo, né, na vítima. Você fica sabendo tudo isso e muito mais após o intervalo comercial. É um instante só.